Olá, meus queridos e queridas, tudo bem com vocês? Obrigada por estarem mais uma vez aqui com a gente no canal. Tão bom conectar com a sua energia, a energia de uma pessoa que está buscando clareza, que está buscando respostas, motivação, inspiração. A gente começa a nossa jornada aqui espiritual com o tarô, pedindo a todas as energias positivas aqui presentes que nos inspirem, que nos ajudem a conectar com a sua energia e trazer para você as respostas que você está buscando, respostas que vão te ajudar em todos os aspectos da sua vida nesse momento. Nós abrimos nossa leitura com a carta do louco. Essa é a carta 0, a primeira carta do tarô. A gente vê aqui uma figura masculina iluminada pelo sol, com poucos pertences. Ele só tem uma trouxa de coisas que ele está carregando, né, materiais. Ele está vestido de uma maneira muito interessante. Ele está aqui à beira de um precipício, tá? Mas a feição dele é de contemplação, de tranquilidade, tá? De descoberta. Temos aqui também o cachorro que está seguindo ele, que pode representar uma companhia ao longo da jornada, ou seja, pode ser a própria espiritualidade aqui. Ou você, no seu contexto, se você é uma pessoa que ama animais também, você está representado aqui, tá? Essa carta, ela fala de novos começos, ela fala de liberdade, tá? A gente vê a feição inocente dessa pessoa, como se fosse quase uma criança. Ele tá sem saber para onde ele vai, talvez nem tão ligado aos perigos do que essa jornada implica, mas ele tem esse idealismo, ele acredita, ele olha para cima, ele olha para os céus. Ele sabe que ele está protegido aqui pelo sol, pelo amigo dele, o cão, a lealdade. E ele tem essa espontaneidade que é tão importante numa nova jornada. Aqui você pode aplicar isso para uma mudança de carreira que você está buscando, um novo amor, uma mudança de estilo de vida, ou até uma mudança física, tá, meus amores? Você está buscando um novo apartamento, casa, está relocando para uma outra cidade, um país. Aqui tá falando, o tarô tá falando muito disso, tá? E ele também tá te avisando para encher essas suas novas jornadas de otimismo, porque aqui é um salto de fé mesmo, para uma coisa que você não conhece ainda. É realmente uma nova experiência na sua vida, tá? Mas você tá pronto para isso, seu espírito tá pronto. Você tem entusiasmo, você tem confiança aqui. E ou se você ainda não tem, você está querendo desenvolver. Então você está aqui com a gente para isso, para te ajudar a deixar para trás todas essas preocupações, essas dúvidas, tá? A segunda carta é o Ás de Copas. O Ás de Copas vem aqui para sugerir, desculpa, a gente estava arrumando a luz. O Ás de Copas, ele, quando ele tá assim nessa posição, ele fala de muita abundância, de emoções, de fluidez, é uma carta maravilhosa, tá? Essa mão maravilhosa te oferecendo um cálice de tudo aquilo que você busca. Aqui no caso ela está invertida, então qual a conexão dela com a sua nova jornada? Ela tá falando aqui de um pouco de bloqueios emocionais, tá? Uma certa desconexão. Aqui talvez experiências negativas do passado estejam te segurando um pouco, tá? De embarcar aqui na sua aventura, no seu novo projeto. Existe um pouco de insegurança. Ou talvez você tá aqui... você tá numa fase emocional um pouquinho conturbada. A gente vai falar mais um pouco, a gente vai desenvolvendo aqui, vendo por quê, tá? Vamos ver se a gente consegue se livrar disso aqui agora, com essa leitura. Você está sentindo talvez que as pessoas não te amem o tanto que você as ama. Você está com dificuldade de expressar seus sentimentos. Você tem insegurança nos seus relacionamentos no momento. O seu emocional está um pouquinho fora de harmonia, tá? Talvez você está passando por um período triste, uma desilusão, uma coisa no coração que está te impedindo de buscar um novo amor, ou está com uma dificuldade de
de conectar com as suas próprias emoções nesse momento, tá? E isso aqui tá se esclarecendo aqui com a próxima carta, que é o 8 de espadas revertido. Quando ele tá assim, em pé, disposição normal, o 8 de espadas, aqui é uma visão clara, né? Uma imagem clara. Essa pessoa tá amarrada, tá cega, tá vendada, cheio de espadas ao redor, mas tem uma espada na frente dela, tá? Que ela ainda pode tentar usar aqui. Bom, ela saiu invertida, então o que ela está dizendo? Que você está num processo de se libertar desse período aqui emocional conturbado que você teve. Não tá fácil, né? Mas é isso que a gente está fazendo agora. Você está nesse processo, você está querendo sair de arapucas mentais que você criou ou que foram passadas para você por gerações ou pelo ambiente que você tem estado. Ansiedades, aqui fala muito de ansiedade, tá, meus amores? Ansiedades que te seguram de executar as ações que você precisa para que isso aqui pode acontecer. Vamos falar um pouquinho de ansiedade? Quando a gente lê, estuda ansiedade, a gente ensina e a gente tenta aplicar dentro da gente mesmo, a gente aprende, a gente percebe que a ansiedade ela é causada principalmente pelo incerto, né? Então a gente não sabe o que está por vir e a nossa mente começa a criar cenários. Dependendo do seu grau de imaginação, de criação, da sua capacidade disso, você pode criar cenários assim inexplicáveis, tá? E isso gera reações do seu corpo. O que acontece? Quando você vai atravessar a rua, você já aprende, está condicionado a olhar para os dois lados, porque você já foi ensinado e seu cérebro já absorveu a ideia de que se você não se proteger nesse momento, se você não tomar as precauções devidas, pode existir um atropelamento, um acidente, e isso pode te machucar. Então, nesse caso, a ansiedade, ela serve um propósito benéfico. Você está se protegendo, tá? Agora, se você está entrando numa nova jornada e você não sabe o que vai acontecer, isso está gerando uma ansiedade aqui do inesperado, do desconhecido. Então, você está numa onda de imaginar 1 milhão de cenários e não todos são negativos. Então, o que o tarô está positivos. Então, o que o tarô está falando aqui é: vamos fazer uma triagem do que é positivo e negativo. Gente, se vocês amam a Bíblia, se vocês sabem dos versículos, dos provérbios, frases importantes da Bíblia, lembre-se sempre do orai e vigiai. A gente aplica muito orai e vigiai para o externo, né? Orai e vigiai os outros, que pode acontecer. Mas o orai e vigiai também, meus amores, ele se aplica aos nossos pensamentos. Orai, conecte-se com a espiritualidade e vigiai aquilo que você pensa, porque o que você pensa, você cria, você é, tá? Então, lembre-se disso, orai e vigiai seus pensamentos. Eu acho que essa frase aqui resume para onde o tarô está indo aqui, tá? Você tem que agora pensar positivo, você está vendo mais opções, você está tendo um pouquinho mais de clareza para perceber que essa situação, para você mudar a sua situação atual e começar isso aqui, tá tudo dentro de você, o poder maior tá dentro de você, tá? Então, se você ficar nessa ansiedade, acreditar que não, pensar em 1000 coisas malucas, cenários negativos, você não vai conseguir puxar essa força de dentro de você. E você está precisando se libertar. Seja lá do que for, dessa relação, ou de memórias de uma relação que não funcionou, profissão que você não gosta, um trabalho que você não quer, uma casa que já não te serve, um país que não te oferece oportunidades, uma cidade que ficou pequena, tudo isso você tem que mudar. Para isso, você tem que estar bem, você tem que achar seu norte aqui, nossa bússola, tá? O norte nem sempre é assim, gente. Às vezes tá um pouquinho assim, tá? Então, você acha que você tá centrado aqui e não tá vendo o norte, tá? Você tá fora do seu norte. Então, vamos tentar achar o equilíbrio de emoções e de pensamentos aqui. Ah, mas eu tenho dificuldade. Bom, então vamos procurar, primeiro, a autoajuda, né? Ou procurar um terapeuta, procurar um amigo para conversar, familiar,
ser amado, igrejas, templos, aquilo que te conecta com a espiritualidade. Agora, se você está buscando uma coisa que você não conhece, vamos dizer, você está mudando de cidade, você nunca nem foi nessa outra cidade. Gente, o YouTube tem tanta informação, então conecte-se com a comunidade do YouTube, veja se está YouTubes desse lugar, de gente que tem a mesma profissão, de gente que lidou com, por exemplo, se você teve um relacionamento passado com uma pessoa muito emocionalmente desbalanceada, que tinha uma desordem mental, tem tanta gente que fala disso no YouTube também. Então, se ajude nesse momento para achar aqui o seu norte, tá? E você vai conseguir, tá bom? O que você tem que fazer é abraçar uma mentalidade mais positiva, tá? E procurar uma nova perspectiva de olhar tanto aos seus relacionamentos pessoais, não só amorosos, mas do seu entorno. E as suas carreiras. Gente, tem gente que muda de carreira depois de 50 anos, depois de 60 anos. Tem gente que começa a fazer coisas novas com 70 anos. Então, independente da sua idade, você ainda pode mudar. Se não tá feliz, meus amores, mudem, tá? Não joga tudo pra cima e sai por aí loucamente, como louco aqui. Primeiro aqui o tarô tá falando que você tem que se preparar um pouco, tá? O louco, ele tá assim, no extremo. Isso é o que tá dentro de você, essa vontade realmente de, sabe, se jogar no mundo. Mas aqui o tarô tá alertando que primeiro você tem que trabalhar algumas coisas, tá? Pra você chegar onde você quer, do jeito que você quer. Tá bom? E agora a gente tem aqui para complementar o nosso maravilhoso Pagem de Paus. Tudo que fala de paus aqui no tarô fala de paixão, de motivação, de criação, inspiração. Então, o Pagem aqui tá falando pra gente de novas ideias, novas aventuras, novas criações, poder de exploração. Vocês estão com tudo, olha, ele com o louco aqui, fechou, olha isso, tá? Então, você tá dos dois lados aqui da leitura, você tem cartas extremamente positivas e cartas que falam de entusiasmo, de um espírito livre, tá? Eu vou fazer isso e vou fazer com... vai ser uma nova vida para mim, gente, olha que coisa maravilhosa, uma nova direção de vida. Então, abra-se para novas possibilidades, tá bom? E não se esqueça de agir. Então, eu tenho vontade de fazer... Peraí, tô pensando que eu tenho que fazer isso, então vai lá e faz, tá? Se organize um pouco, escreva, faça uma estratégia. Tem que perguntar isso para pessoa. Tem que procurar esse tipo de profissional, tá? Eu preciso fazer isso no meu dia a dia, vou desfazer de coisas, desfazer de memórias. 1 hora por dia para me conectar comigo mesmo, para fazer uma leitura sobre ansiedade, sobre autoestima, sobre mudanças de vida, otimismo, tá? Então tá tudo aqui, meus amores, aqui o potencial tá infinito, tá? Não vamos esquecer do sol aqui acompanhando a gente, dando essa luz tão maravilhosa e divina. Gente, se vocês quiserem falar o que está acontecendo, deixa um comentário pra gente. Aproveite e já deixa o seu like, por favor, se você quiser seguir a gente no canal também. Vai ajudar outras pessoas a receberem essas mensagens de prosperidade, de esclarecimento, tá? Mensagens que a espiritualidade veio aqui deixar para vocês. O baralho cigano vai complementar o que a gente falou aqui. Então, a gente falou aqui do louco, né? E para esclarecer ele, para clarificar aqui um pouquinho mais, eu pedi uma outra carta, e essa é a carta do doente aqui, do amalato, né? Em italiano. Ele é um senhor que está deitado numa cama, está convalescendo. Então, o que isso indica aqui? São várias possibilidades. Então, a gente está falando da aventura aqui com o louco e saiu essa carta. Essa carta está segurando um pouco aqui a coisa também, tá? Então, ela pode estar conectada aqui com o As de Copas e o 8 de Espadas invertido. Você está se saindo de uma depressão, tá? Vamos falar da parte psicológica. Uma estagnação, você está um pouco isolado, tá? Não é um momento que você está muito bem, né? Emocionalmente, a gente já falou disso. Você está um pouco se tratando aí. E parte desse seu tratamento é muito descanso físico mesmo, tá? Você está um pouco esgotado. Por quê? Isso pode estar ligado ao... Isso, por favor, tá, gente? Aplique no seu contexto.
Pode ser também um problema de saúde, tá? Que tá te segurando aí um pouco de acelerar essa jornada. Você vai ter que resolver isso. Então, se você sente que tem alguma coisa que tá mexendo com o seu corpo físico, procure um médico profissional para identificar o que que é, tá? Alguma dor constante, algum problema hormonal. E claro, também a gente falou dos problemas emocionais. Então, aí a gente tem tanto terapeuta qualificado que possa te ajudar, né? A terapia, ela abre portas na nossa mente. Muita gente fala, mas eu fiz terapia, não resolveu o meu problema. Bom, aí vai de cada indivíduo, né? Quanto você absorveu, quanto você estava aberto para novas ideias. E se você aplica as mudanças necessárias na sua vida, né, gente? Porque só ficar estudando, fazendo terapia, e não vai mudando nada no seu dia a dia, aí não adianta. Você tem que implementar, né, aquilo que foi desencadeado pela terapia. E mesma coisa com problemas de saúde, né? Tem que cuidar, gente, tá? Não tem como escapar disso, não. E aí depois fica tudo bem, né? Bom, vamos passar aqui para o próximo. Suspiros. Suspire. Outra vez aqui a coisa da ansiedade, gente. Você suspirando. O que é um tormento, né? Porque você tem que esperar. Você tem muita esperança aqui. Você tem um novo horizonte contemplando ali. Mas você ainda não... Olha aqui o navio. Você ainda não embarcou nele, tá? Então, esse bloqueio emocional aqui do As de Copas está muito ligado a isso. Você tem que resolver isso aqui, tá? Passar por essa fase, esse tormento aí, essa ansiedade causada por algumas esperas, tá? Então, se você está esperando falar com um médico, está procurando um terapeuta, ou se você tem um problema de saúde para resolver e está demorando um pouco, gente, descansem o máximo que você puder. O máximo que você descansa. Isso é a fase do descanso. Lembre-se, você vai embarcar numa nova jornada. Então, descanso aqui é muito importante antes, tá? Bom, a gente falou do 8 de copas, né? Essa liberação. Você tá a caminho disso. E a gente tem aqui a mulher jovem, a joveneta. Essa mulher solteira, que no caso ela não é casada, ela é uma mulher jovem, solteira. Ela é inocente, ela é sincera. Aqui tá falando aqui de... Bom, a gente tá falando aqui de você se libertando. Isso aqui pode significar uma ajuda. Tem dois significados. Aqui pode estar falando de uma ajuda de uma pessoa, uma figura feminina que vai te ajudar a sair disso. Ela tem um espírito jovem, tá? Pode ser uma mulher solteira. Não precisa ser jovem de idade, mas ela tem um espírito jovem. E ela não está no relacionamento, não está casada, tá? E ela vai trazer perspectivas novas para você. Pode ser uma filha, pode ser uma amiga, a sua própria terapeuta, ou o seu terapeuta, talvez ele tenha uma mente um pouco mais feminina. Agora, o outro significado também pode ser que a gente está falando que esses bloqueios aqui, essas crenças limitantes, vêm da sua fase mais jovem. Tá? De quando você era inocente, você era muito sincera. Pode ser que você ainda seja um pouco assim. Você ainda tá com essa mente, né? Mas aqui a gente tem mais uma... Olha aqui, a carta da criança. Então ela fala mais uma vez dessa... E essas duas cartas aqui, elas se conectam um pouco com o louco. Você vai precisar dessa inocência, mas você tem que aplicá-la corretamente. Tá? Porque a criança aqui, ela é uma nova aventura, é um novo começo. Ela tá se conectando com o louco. Você tem que se conectar com seus sonhos de criança aqui. Seus sonhos de juventude. Se você ainda tem 20, 30 anos, então conecte-se com isso, com essa força que você tem, tá? Mas você tem, se não, você já passou disso, já tá nos seus 40, 50, 60... Se conectar com a pessoa jovem, inocente, cheia de sonhos que você já foi um dia.
Ou se você ainda é essa pessoa perfeita, é isso que você precisa. Gente, se conecte com esse seu lado, tá? Porque aqui um novo começo está próximo, não tem como escapar dele. Vai depender da maneira que você vai abraçar ele, tá bom? Bom, a gente tem uma mensagem complementar aqui que eu tirei, que é o tarô de desenvolva sua própria mágica, tá? Então a gente tem aqui morning, amanhã, o mundo te espera. Gente, acordar cada manhã, aqui mais uma vez uma pessoa na cama, olha que interessante. Então, sair dessa estagnação aqui, pensar que você vai resolver esse problema, tá? Que tem um mundo, a gente tem aqui os golfinhos, olha que coisa maravilhosa. Eles se mexem, eles se movimentam com tanto amor, né? Com tanta destreza. Então, acreditar que você tem isso dentro de você, que você vai resolver essa situação sim, tá? Olha que carta linda. E a próxima carta que eu tirei aqui do tarô das deusas, tarô das rainhas maravilhosas, é a Sedena. Infinite Supply. Uma abundância de coisas vindo para você, tá? Você está protegido, abençoado e provido por hoje e por todos os seus amanhãs. Gente, não duvidem disso. Isso é um universo abundante. Tem para todo mundo, tá? Então, mas o que a Sedena traz aqui? Ela fala muito de polaridade, ou seja, você tem que dar e receber, dar e receber. O balanço, gente, aqui, a bússola. Tá vendo? Se você pensar só em você, ela não vai... Isso não é o seu norte. A nossa sociedade hoje em dia fala muito, você tem que pensar em você. Sim, você tem que pensar em você, porque você tem que se harmonizar dentro de si mesmo, procurar uma vida boa para você, porque quando você tá no seu melhor, você consegue ser o melhor para os outros também. Tá? Então, é esse aspecto que tá faltando no mundo de hoje. É tudo para mim, para mim, para mim. Não. Não pode ser assim. O universo dá, o universo quer receber, tá? Mas você tem que estar bem para poder dar de uma maneira adequada. Se você não tá, se você tá só dando, você vai se sentir ressentido, né, sem forças e fica falta no lugar. Se você só recebe, você não vai apreciar aquilo que você tem. A gente não dá valor a coisas fáceis. Por um minuto, talvez, causa uma emoção ali, mas depois você... né, não lutei para isso, então... Então, o balanço, a harmonia que a gente está falando é para você dar à medida que você for sendo guiado para dar. E receber com o quê? Com felicidade e gratidão. É como respirar, né, gente? Você... respira e depois exala. Os dois são importantes. Então, dar e receber todos os dias. Então, uma palavra, um sorriso, tá? A gente não fala aqui só de coisas materiais. Se isso acontecer, você sempre vai estar provido das coisas que você precisa no seu dia a dia, em momentos diferentes, através de pessoas diferentes. Não se preocupe com o seu futuro, meus amores. Muita preocupação aqui, eu entendo. A ansiedade está no ar, né? Mas você sempre vai ter o que comer, o que respirar, tá? Suas necessidades básicas sempre vão estar ali para você. A espiritualidade cuida de você. Passe tempo perto da água. Mais uma vez, gente, agora que eu percebi, olha, mais uma vez aqui a gente tem o golfinho. Olha que coisa maravilhosa, saiu em duas cartas aqui, agora que eu percebi. Aqui o golfinho. Assistam os YouTubes sobre os golfinhos, como eles se movem, de repente a energia deles vai inspirar vocês, tá? Aqui eu tô vendo uma procura, se você tá mudando de cidade ou de local, você tá procurando ficar mais perto da água. Vai ser bom para você, se você não tá procurando isso, aí o tarô tá passando um conselho aqui, perto do oceano, perto de um rio, tá? Lugar que tem água corrente. Ou aqui também, para quem não tá procurando isso, gente, vai, tenta nadar, surfar, ficar na água. A água é importante para vocês. Tira as próximas férias aí para ficar perto, para ficar na praia ou, né, numa fazenda onde tem um córrego, alguma coisa assim, cachoeira. Quem pode ir Chapada dos Veadeiros, maravilhosa. Tem tanta praia linda, né, em todos os lugares do mundo. Tá bom? E se você é uma pessoa que gosta do meio ambiente, aqui a Sedena também fala de dar.
de doar para causas que têm a ver com o meio ambiente, principalmente o oceano. Tá bom, meus amores? Uma outra carta que saiu aqui e eu queria fechar com ela é a carta maravilhosa de Maria, Mãe de Deus, né, na Igreja Católica, no cristianismo. Espere um milagre. Expect a miracle. Tenha fé de que as suas preces foram escutadas e elas vão ser respondidas. Os anjos de Deus estão ao seu redor, meus amores, acreditem nisso todos os dias. A figura da mãe aqui, aquela que cuida, que protege, que segura. Se apeguem a isso, tá? Nessa fase aqui de muita liberação, muita coisa nova, mas de uns obstáculos também aqui que a gente vai ter que resolver, né? Emocionais e físicos. Mas ela tá aqui para cuidar de você, tá? Essa energia maravilhosa que vem da espiritualidade, ela tá ao seu redor, e os anjos dela aqui protegendo você. Mais uma vez a figura do bebê aqui, a gente tem a criança, tem a mulher jovem, temos o louco. Vai dar tudo certo, tá, meus amores? Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Deixe seus comentários. Muito obrigada a todos aqueles que têm interagido com o canal, que têm ajudado o canal a crescer. Isso é tão importante pra gente. Que Deus abençoe todos vocês. Um beijo grande, tá? Tchau, até a próxima.